pela LG Channels, a gente vai fazer um pequeno intervalo, praticamente rapidinho. A gente já volta. Você no YouTube vai continuar aqui durante a nossa cobertura. Então, fica ligado, não sai daqui. Mas como eu estava contando, né? A gente estava nessas reuniões e afinal aconteceu. E eu lembro que eu chorava muito. Todo mundo chorava, né? Na verdade, isso aí. E todos saímos de carreata, andando pela cidade. Eu sou da cidade do interior do Piauí, chama Picos, no Piauí. Uma cidade que fica a 300 quilômetros da capital. Mas, obviamente, que o futebol chega em todos os lugares. Sim. E todo esse grupo foi para a catedral da cidade, fez um grande roda e rezou um Pai Nosso para agradecer pela vitória da Copa do Mundo. Maravilhoso. Assim, é uma lembrança que eu tenho pro resto da vida. E é isso que eu sinto sempre quando tá com Copa. Independentemente de você gostar ou não, a seleção brasileira une as pessoas. E isso é muito bom. Exato, é o momento, na minha lembrança é isso também. Minha mãe não era muito de futebol, mas assim, eu lembro que na Copa ela parava, ficava um pouquinho ali na frente da TV, fazia pipoca, e os amigos lá para casa, e a gente pintava a rua, né? São lembranças de Copa do Mundo que ficam realmente. E eu acho que a gente tem agora um momento em que se fala muito que a seleção, o torcedor perdeu um pouco a conexão com a seleção, mas esse momento hoje, por exemplo, né? Hoje o nosso convívio de rede social, tá todo mundo só falando nisso. Eu acho que a seleção não perdeu. A Copa do Mundo, ela tem essa coisa única dela, né? Tipo, todo mundo sabe o que estava fazendo no dia daquele jogo. Tipo, a Copa, ela tem essa capacidade de criar memórias no torcedor, porque é isso, você sempre lembra que você estava... Foi o exemplo que o Rafa deu. Assim como eu também, acho que a primeira grande lembrança que eu tenho assim, de Copa do Mundo é aquela disputa nos pênaltis com a Holanda em 98. Acho que a primeira conexão que eu faço, assim, de Copa do Mundo, e aí depois já de 2002 eu lembro, os jogos, acordar muito cedo, aqueles jogos de madrugada, aquele negócio, e aí a partir daí são coisas que marcam, né? E eu acho que foi o que o Carter falou, hoje, dependente da rodada de ontem, um assunto para todas as torcidas, torcedores de todos os times, no final das contas é a convocação da seleção. Gente, um comentário que eu vi aqui na nossa live, você que nos acompanha, um grande abraço, é que é a primeira vez que o Brasil vai ser capitaneado por um técnico que não é brasileiro. Só que a gente está falando do Carlo Ancelotti. Não é como se a gente estivesse dizendo que é um estrangeiro. Não é só isso. A gente está falando de uma pessoa que tem um currículo invejável, seja qual for a nacionalidade dele. Então, eu queria que vocês também pudessem comentar um pouco sobre essa percepção da ideia de que a gente criou-se, de que o Brasil é o melhor futebol do mundo, que ninguém toca no nosso futebol e que muita gente ainda está sentida com a ideia de que um estrangeiro está comandando a seleção brasileira. Cara, assim, eu acho que é importante a gente ter o Ancelotti nesse momento, porque a gente percebeu isso aqui há alguns anos já, né? Que o nosso mercado de treinadores, ele estava um pouco defasado mesmo, né? E eu falo isso não em relação... A gente teve um costume muito grande de ter o treinador prático, né? Que é o cara que aprendeu o futebol na prática e que ele sabe futebol, sabe muito, aquela história do Renato Gaúcho. Ó, quem sabe, quem não sabe... precisa fazer curso. Quem não sabe, estuda. Mas a gente precisa estudar também um Sim. pouco, né? Você vê que os treinadores que são mais aproveitados, que tem hoje em dia, que são os mais badalados no Brasil, eles vêm de Portugal, e eu acho que não é só por causa da língua que é incomum, é porque em Portugal existe uma produção acadêmica muito importante referente ao futebol. A Universidade do Porto lá produz anualmente, né, safras e safras de treinadores que, né, a parte teórica, é claro que a parte prática também é muito importante, a respeitabilidade que esses caras têm, né? O Dunga, que foi treinador da seleção em Copa do Mundo, que foi campeão mundial, o próprio Zagallo lá atrás, que, né, teve presente como jogador, como auxiliar e como treinador, isso é importante. Mas nesse momento, eu acho que é muito importante a gente ter um Ancelotti, como você falou, é um cara que ganhou, o Ancelotti ganhou, foi campeão na Alemanha, foi campeão na Espanha, foi campeão na França, na Inglaterra. Ou seja, ele é um cara, né, globalizado o suficiente para entender um pouco da nossa cultura também. Eu acho que ele está muito disposto a isso. A gente vê pelas entrevistas e foi muito importante. Pode ser que a gente não ganhe essa Copa e depois como a gente costuma fazer aqui no Brasil, nada serviu, nada deu certo. Mas eu acho que é um passo muito importante, não para substituir os treinadores brasileiros, não é isso, mas para incentivar esses caras a correrem atrás também e a estudarem, né? E quem sabe a nossa academia aqui
copia esse modelo de Portugal. Olha só, vamos começar a produção aqui científica, acadêmica também, sobre o futebol, para que as escolas de treinadores nossas também, elas se fortaleçam com a presença de nomes como o Jorge Jesus, que esteve aqui, o Abel Ferreira, o Léo Jardim e o Carlo Ancelotti. Eu acho que a escolha do Ancelotti também, do ponto de vista da CBF, foi aquela questão de qual é o melhor que tem disponível hoje. Porque se a gente for parar para pensar no nível mundial, assim, a gente tem o Ancelotti, que, como você falou, campeão das principais ligas da Europa, conquistou 2 títulos recentes de Champions League com o Real Madrid, com jogadores brasileiros jovens que fazem parte desse grupo. Mas aí os outros nomes que você teria era o quê? Sei lá, Guardiola, que dificilmente vai sair do City. Ele já falou, né, que o sonho dele era... Que sonho, treinar uma seleção, mas assim, a viabilidade naquele momento ali era difícil. Sei lá, a gente pode pensar em outros nomes um pouco mais distantes, mas talvez um Klopp, algo, né, um Mourinho. Só que eu acho que o nome do Ancelotti foi mais naquela coisa de, tipo assim, vamos atrás de um nome incontestável. Vamos atrás de um nome que, tipo assim, a torcida, na hora de criticar, querendo ou não, porque é um cara que entra bem parrudo ali. Ele aguenta as pancadas porque ele é o Ancelotti. E aí o Ancelotti tem a capacidade de travar o Neymar, de não deixar não chamar o Neymar para as convocações. E tipo assim, algumas pessoas, óbvio, criticaram tal, mas no fim das contas, é o Ancelotti. Ninguém tá questionando se ele entende ou não, sabe? É alguém que chegou com autoridade e falou, ó, vai ser assim, assim, assado, e é como tá sendo feito até o momento, né? Os únicos nomes que poderiam barrar o Neymar é o Ancelotti e o Renan Simões, né? Que já tem um histórico mais... De conflito. Exato. Agora, outro nome realmente dificilmente ia ter esse peito e falar, não, o Neymar não tá bem no momento, não vai, e eu acho que naquele momento ali, as decisões dele foram acertadas. Eu lembro uma coisa, o Ancelotti, quando começa... Já que já de volta, porque o Pedro, que tá lá no Rio fazendo acompanhamento, nosso Pedro Santana, tem informações para nós. Pedro, conta aí, o que é que tá rolando? Como é que tá essa sensação? Tá todo mundo tenso, esperando. Chama o Ancelotti aí. Rafa, tô te falar uma coisa, reta final aqui agora. O evento tá para começar, por isso que eu vou me despedir de vocês. Olha só, a gente acabou de falar com o Diego Alves, ex-goleiro do Flamengo, ex-goleiro da Seleção Brasileira também. Comentou sobre essa questão de levar o Hugo Souza ou não, inclusive deu uma opinião até um pouquinho polêmica, eu vou pedir para rodar aí em breve. A gente falou com o Bebeto, me arrepiei inteiro, tô de blazer aqui, o calor do Rio de Janeiro, e tô suando frio de ter falado com ele. A gente falou com o filho do Ronaldo, o Ronald, que comentou também sobre essa questão de faltar um protagonista hoje na Seleção Brasileira. E para fechar com chave de ouro, uma das atrações que vai ter aqui no Museu da Manhã, a gente falou com o Natanzinho, que ele prometeu, viu? Se o Brasil for ex-campeão, a festa é por conta dele. E olha só, para me despedir de vocês, tô com o pessoal que tá animado aqui, viu? É isso, Rafa, é nesse clima que eu me despeço de vocês. A live segue, o evento começa agora às 5 horas da tarde. A partir de 5h40, a convocação oficial rumo ao Hexa. Muito obrigado. É isso, rumo ao Hexa. Inclusive, você que está nos assistindo, a live também está acontecendo no canal Metrópolis Esportes. A gente está no canal Metrópolis e no Metrópolis Esportes. Você pode também se inscrever nos dois. No caso, o Metrópolis Esportes vai ser mais específico para você que acompanha o mundo da bola, o mundo da água, o mundo de qualquer esporte que você imaginar. E aqui é notícia o tempo todo. Mas nossa notícia do dia é convocação. Estávamos falando sobre essa responsabilidade de Ancelotti e acho que vocês tocaram num ponto que eu acho que é essencial. É a liberdade que o Ancelotti deve ter argumentado na hora de assinar o contrato. Porque, apesar de ele ser extremamente bem pago, né, são milhões e milhões de euros o salário anual dele, acho que chega a 9 milhões de euros por ano, mas, independentemente disso, se não houver liberdade, não vale a pena se estressar. Então, vocês acham que, pelo esse histórico, né, do Ancelotti até aqui esse momento, ele recebeu essa liberdade da CBF? Eu acho que sim, tá? Assim, não seria. Eu acho que essa é uma questão que a gente lembra lá do João Saldanha, né? A famosa frase dele lá, ó,
presidente na época, o senhor escala o ministério e eu escalo o time, né? Eu acho que a partir de então, todos os treinadores que passaram pela seleção, acho que tiveram essa liberdade, não seria diferente agora com ele. Você falou de contrato, né? Era o que eu exatamente ia falar aí atrás, né? Porque o Ancelotti, no momento em que ele estava negociando com a seleção, teve aquele problema na CBF, o presidente foi afastado, e aquilo ali, se estava já ali adiantadas as conversas voltaram para estaca zero, né? E eu acho que aí deu tempo, sim, de deixar tudo isso em pratos limpos e essa questão da liberdade para ele trabalhar está contemplada nesse contrato. Você citou, ele começou, quando as negociações começaram, era um presidente, quando ele assumiu já era outro, né, que já era o Schaub, então realmente... Mas eu acho que também, assim, dificilmente eu acho que o Ancelotti toparia algo, sendo que ele não pudesse trabalhar ali de forma total, né, não pudesse fazer as coisas do jeito como ele fez em todos os outros lugares, afinal... Ele foi contratado por conta de todos os outros trabalhos que ele desenvolveu ao longo da carreira, seja na Inglaterra, seja na Alemanha, seja na Espanha, seja na França e na Itália, né? Então, assim, eu acho que entra de novo naquela questão, né? Por ser o Ancelotti, e acho que também por ser alguém de fora, alguém que está quebrando ali os paradigmas, acho que deram um espaço para ele que talvez, acho assim, é muito difícil a gente falar isso sem estar presente lá, mas eu tenho a sensação de que talvez treinadores brasileiros talvez pudesse pesar um pouco mais isso, né? E por ele, sendo ele ali, com todo o know-how dele, com todo todo o conhecimento, toda a carreira que ele tem, o pessoal vira e fala, não, deixa ele fazer do jeito dele aí, e vai que vai. É porque é importante lembrar, né? Apesar de ele, obviamente, saber quem é Neymar, saber todos os jogadores, até porque, né, o futebol brasileiro é conhecido mundialmente, ele não tem, talvez, essa pressão que o brasileiro teria de controlar a própria seleção, independentemente de ordens ou não da CBF. É carregar realmente uma responsabilidade. A gente sabe o que acontece com técnicos. Você falou aí da seleção brasileira em 94, o que o Parreira ouviu, o que Carlos Roberto Parreira ouviu, cara, é difícil. Você tem uma estrutura psicológica para assumir esse cargo. É muito difícil. Questão do Romário, né? Questão do Romário. Ficou muito tempo fora das convocações e a pressão foi enorme para ele ser convocado, né? O Ancelotti agora, só te interrompendo, desculpa. Não, eu agora, depois que eu vi a entrevista lá do Casemiro, ele falou com o Rio Ferdinand, que é aquele zagueiro jogou lá no United, e ele falou assim, olha, o Ancelotti na seleção é o mesmo lá do clube, que trabalhou com o Ancelotti também no clube, calma, tranquilidade, né? Eu penso nele agora como uma espécie assim de Gandalf, porque o Casemiro falou o seguinte, no jogo contra o Paraguai, foi lá na Arena Corinthians, eu estava nesse jogo, o Brasil precisava ganhar ali para garantir de vez, né, a classificação para a Copa, porque, pasmem, né? A gente chegou a ficar ameaçado de não ir para a Copa do Mundo. Foi, né, a gente passou por um... Entre parênteses, a pior campanha no formato das eliminatórias. Então não foi uma situação delicada que o Brasil arrumou aí. Foi turbulento o ciclo. Foi. E naquele momento, diz que o time vai pro vestiário e estava todo mundo falando, e os jogadores são jogadores experientes, são jogadores que têm carreiras importantes, né? E claro que todo mundo ali tem lugar de fala e vai se expressar. E estava todo mundo falando, e o Ancelotti falou assim, calma, eu vou ali fumar. 5 minutos aqui eu volto e eu vou falar para vocês. E aí diz que ele sai, né? O Gandalf, claro, né? O Gandalf e o Saruman se reuniam para fumar a erva do condado lá no Senhor dos Anéis. Ele sai, fuma lá o seu charuto, não sei, volta e fala, rapazes, então é o seguinte, a gente vai jogar assim, 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 acalmou todo mundo, o time voltou lá, o Vini faz o gol, classifica o Brasil para a Copa do Mundo. Então o treinador tem que realmente ter esse poder de influenciar também os jogadores para que eles encontrem as suas melhores versões, né? O futebol também passa por essa habilidade assim interpessoal, e isso aí tá na cara que o Ancelotti tem. Uma característica que eu gosto muito do Ancelotti e que para mim era o grande ponto que eu gostaria de ver na seleção, por isso que eu me animei muito quando eu soube que ele ia, é que ele tem sim um histórico de desenvolver jogadores jovens, né? Jogadores que muitas vezes ali estão numa situação que não tá, e ele põe, e aí ele consegue levar isso. Eu acho que o que aconteceu com o Vini é muito do trabalho que eles desenvolveram, né?
O Rodrigo também, um pouco mais coadjuvante ali, mas ele tinha muito essa questão, e se a gente for pegar, né, o trabalho de referência, acho que do Ancelotti, que pra gente pensar em qualquer coisa, são os últimos títulos que ele ganhou no Real Madrid. E você tem uma mescla de jogadores muito jovens, mas ele também lidava com uma questão de Modric, de um Kroos ali que já estava no final de carreira, ele conseguia administrar tudo isso e tirar o melhor de cada um deles. E aí eu lembro que, tipo assim, na carreira dele, uma parte da carreira dele que eu lembro muito é quando o Richarlison desabrocha. Porque ele tá lá no Everton, um momento em que nem o Ancelotti estava no melhor momento da carreira dele ali, o Richarlison ali, né, se esforçando e tal, mas aí quando chega o Ancelotti, que eles começam a trabalhar juntos, o Richarlison entra numa fase absurda. Então, assim, ele tem essa capacidade de realmente levar os jogadores ao seu máximo ali, né? E o Richarlison e o James Rodrigues. E o James Rodrigues, é verdade. Que na seleção ele joga, tudo bem, o default dele é jogar bem na seleção. O difícil é fazer ele jogar bem no clube, e o Ancelotti conseguiu. Conseguiu, então eu acho que ele tem essa característica. E esse fator de, tipo assim, vários jogadores importantes do elenco do Brasil já terem trabalhado com ele, eu coloco muita fé nisso. Eu acho que isso é muito importante. E é isso, porque a partir do momento que você tem um cara como um Vini, né, o Rodrigo, infelizmente, né, o Militão também, mas aí o Endrick, que já sabe como é que é, eu acho que também isso passa uma tranquilidade. O pessoal, óbvio, né, ao longo desde a chegada dele já pôde conhecer ele e tal. Eu acredito que também devia ter uma expectativa muito grande dos outros jogadores, né? Então, eu sempre admirei muito esse fator no Ancelotti, e eu acho que vai ser benéfico não só para essa Copa, mas até o final aí do contrato dele. Vamos embora de pergunta capciosa, então? Por Já que a gente favor. tá falando